Olá, amigos, bem-vindos aqui ao nosso bloco de estudos em que nós iremos diferenciar as relações de trabalho e as relações de emprego. Amigos, a primeira observação é que relação de trabalho não é sinônimo de relação de emprego. Meus amigos, quando nós falamos em trabalho, nós estamos falando em um grande gênero que engloba os mais diversos tipos de labor do ser humano. Tá legal? Então, algo bastante amplo quando nós falamos em trabalho, em relação de trabalho. E emprego, amigos, é apenas uma das várias espécies daquele grande gênero. Eu só falo em emprego quando eu estiver diante de determinadas características do meu vínculo jurídico, que nós vamos comentar mais à frente. Tá legal? Por hora, amigos, vamos destacar aqui para vocês esta primeira observação, que trabalho, relação de trabalho, é um grande gênero, tá legal? É um grande gênero que engloba várias espécies. Então nós vamos, inclusive, destacar aqui. É um gênero que engloba aqui as mais variadas formas de labor do ser humano. Tá legal? E aqui nós vamos, inclusive, já aproveitar e destacar para vocês algumas destas várias espécies do gênero trabalho. Tá legal? Uma dessas várias espécies, amigos, é justamente o emprego. Relação de emprego é uma das várias espécies do gênero trabalho. Tá legal? Eu falo em emprego quando eu estiver diante de um vínculo de prestação de serviços, de um vínculo jurídico revestido de determinadas características, que são as chamadas, ou os chamados elementos fático-jurídicos da relação de emprego. Então nós já vamos ver quais são eles. Por hora, vamos perceber aqui que trabalho é gênero e emprego é espécie. Além desta espécie chamada de emprego, este gênero trabalho possui várias outras espécies. Tá legal? Como, por exemplo, o estágio. Talvez você já tenha estagiado em um escritório de advocacia, um escritório de contabilidade, em um órgão público ou em uma empresa. Tá legal? Então o estágio, o estagiário, ele não é um empregado, mas ele é um trabalhador. Tá legal? Ele é um trabalhador e ele possui ali, esta prestação de serviços do vínculo do estágio, possui uma série de características. O estágio, ele não existe, ele não busca, não objetiva a produção em favor do empregador, em favor da empresa. Não, o estágio, amigos, ele é um ato educativo. Ele não é um ato que visa ali a produção em favor ali da organização empresarial. Tá legal? É um ato educativo. No estágio, amigos, nós não temos contrato de trabalho. Tá legal? Não há contrato de trabalho. O que nós temos no estágio é a celebração do chamado termo de compromisso. Ali entre o estagiário, a instituição de ensino e a parte concedente do estágio. Tá legal? Na relação de emprego, pessoal, é necessário, seja a celebração ali de um contrato expresso, seja um contrato tácito. Aqui no vínculo empregatício existe o contrato de trabalho. Aqui na relação de emprego, pessoal, o empregador ele está obrigado a fazer o seguinte, olha, vamos imaginar que isso aqui seja a CTPS do empregador, do trabalhador. Então, o que vai acontecer? No vínculo empregatício, o empregador ele está obrigado a anotar o vínculo lá. Dizer, olha, estou contratando fulano de tal, ele está começando para trabalhar aqui para mim a partir de 1º de fevereiro. Inclusive, ele vai lá e assina, coloca ali o salário, tá legal? Então, no vínculo empregatício, existe ainda essa obrigação administrativa para o empregador, que é anotar aquele vínculo de emprego na CTPS do empregado.
Legal? Muito bem, mas retornando aqui à nossa diferenciação, a diferença entre trabalho e emprego, é importante nós citarmos uma outra modalidade de trabalho, que é o trabalho autônomo. É o trabalho autônomo. O que vai acontecer? Em algumas situações, você vai lá e contrata, por exemplo, um pedreiro para pintar a sua casa. Você contrata ali, enfim, você contrata um encanador para resolver ali um problema de vazamento na pia da sua cozinha. Muitas vezes você vai se consultar com um médico, né? Chega lá no consultório do médico e fala, olha, doutor, tô com essa dor aqui, tô com esse problema lá. Naquele momento, o médico não é o seu empregado, ele é um trabalhador autônomo. Por quê? Porque ele labora sem subordinação. Ele possui autonomia para decidir uma série de questões, uma série de aspectos relacionados à prestação de serviço. Autonomia esta que não possui o empregado. Tá legal? O empregado, ele trabalha de modo subordinado, não tem colher de chá para ele. Já que no autônomo, ele labora sem subordinação, ele labora mediante autonomia. Bacana? Existem vários outros exemplos que nós podemos citar aqui. Vai faltar aqui cor de caneta, mas vamos lá. Nós podemos citar aqui também o trabalho voluntário. O trabalho voluntário, né? Imagine aí, você, enfim, deseja se doar para determinada instituição privada sem fins lucrativos, você deseja trabalhar ali, por exemplo, num órgão público, né? Você vai lá e vai atuar como voluntário em determinado hospital, em determinada clínica. Você vai receber algo em troca por aquele período que você está lá trabalhando, por aqueles serviços que você está prestando? A resposta é não. Você está lá trabalhando não para receber um salário, uma remuneração, você está trabalhando ali de modo gratuito. Então nós estamos diante do vínculo de trabalho voluntário. É também uma espécie de trabalhador. É ali uma relação de trabalho que não se confunde com o vínculo empregatício. Por que não é emprego, Daudi? Porque não há remuneração, não há contraprestação que o tomador dos serviços paga ao trabalhador. Legal? Também não há nem contrato de trabalho, né? Lá no trabalho voluntário, afigura um instrumento jurídico que é celebrado, é o chamado termo de adesão. Termo de adesão ao trabalho voluntário. Legal? E seguindo aqui com os nossos exemplos, nós poderíamos citar, por exemplo, aqui o trabalhador eventual. O trabalhador eventual. Amigos, diferentemente do empregado, né, que se fixa, que tem uma expectativa de permanecer prestando serviços a determinado empregador, o trabalhador eventual, ele não tem essa expectativa. A cada dia ele presta serviços a um tomador diferente, tá legal? Sem expectativa de permanecer prestando serviços a determinada pessoa, legal? Imagine o seguinte, um exemplo que a gente costuma dar é o exemplo do chapa. Eu não sei se você já esteve viajando e muitas vezes quando a gente está viajando e começa a entrar ali na área urbana, de determinado município, a gente enxerga ali aquelas plaquinhas, né? Ponto de chapa, às vezes pregado ali numa árvore. Fato é que o chapa é alguém que vai até aquele local ali, até o ponto de chapa, legal? De manhãzinha passa ali o caminhão, passa ali o caminhoneiro e contrata aquele chapa. Olha, venha prestar serviço aqui para mim hoje, né? Nós temos que descarregar esse caminhão. Legal? Então ele vai lá, contrata 1, 2, 3 chapas, eles descarregam o caminhão e o caminhão faz o quê? Vai embora. No dia seguinte, aqueles mesmos trabalhadores vão lá de novo para o ponto de chapa e passa lá um outro caminhão. E o que acontece? Eles, a cada dia, eles prestam serviços para um caminhão diferente, para um motorista, uma pessoa diferente, sem expectativa de permanecer todos os dias prestando serviços ao mesmo tomador, ao mesmo caminhoneiro. Tá legal? Então é por esse motivo que a gente diz que o chapa é um exemplo de trabalho ou de trabalhador eventual. Diferentemente
do empregado. O empregado, amigos, ele presta serviços hoje para determinado empregador e ele tem uma esperança, ele guarda ali consigo uma perspectiva, uma expectativa de amanhã também prestar serviços àquele mesmo empregador, depois de amanhã e por aí vai. Legal? Então, enquanto um dos elementos da relação de emprego, um dos elementos fáticos jurídicos da relação de emprego é a não eventualidade, para esses trabalhadores eventuais, vale justamente o contrário, vale justamente a eventualidade. Legal? Outro exemplo, pessoal, você chama lá uma faxineira para ajudar ali com os serviços aí da sua casa, né, com as atividades domésticas ali. E aquela faxineira que vai ali um dia, né, e não tem expectativa de voltar na semana seguinte, não tem expectativa de retornar ali, ela é uma trabalhadora eventual, você chama hoje, sabe-se lá quando ela seria chamada novamente. Tá legal? Então são todos exemplos aqui de trabalhadores eventuais. E outro exemplo também que é bastante interessante, pode aparecer em provas, é a figura do trabalhador avulso. Vamos colocar assim, apenas avulso. O avulso, amigos, ele é uma espécie de trabalhador eventual, legal? E por quê? Porque ele elabora sem essa perspectiva de continuidade e fato é que o avulso ele tem uma série de peculiaridades que justificam eles assumirem ali uma categoria à parte, uma categoria diferenciada. O trabalhador avulso é aquele que trabalha com intermediação obrigatória da sua mão de obra. É o caso, conforme citamos já anteriormente, é o caso, por exemplo, daqueles trabalhadores que ficam lá no porto e fazem ali a amarração de navios, né? Eles trabalham ali ensacando muitas vezes mercadorias, fazem trabalhos lá de capatazia, de estiva nos portos. Existem também os trabalhadores avulsos fora dos portos, são os avulsos não portuários. Fato é que, imagine só, no caso do trabalhador avulso, né? No caso do trabalhador avulso portuário, hoje ele está lá trabalhando ali na amarração e prestando serviço ali de carregamento e descarregamento de um navio da Noruega. Legal? Ele trabalha 2, 3 dias lá para o navio da Noruega. Amanhã o navio da Noruega vai embora e chega um navio chinês. E agora ele vai passar a prestar os serviços e trabalhar ali em favor daquele navio chinês. Na semana seguinte chega um navio americano, depois um navio japonês, um navio alemão. Então também o trabalhador avulso, ele trabalha com eventualidade. Ele não guarda consigo ali no seu íntimo uma perspectiva de continuidade de prestação de serviços a determinado tomador. Tá legal? Então o avulso, nós podemos tecer uma série de considerações em relação ao avulso, mas a sua principal característica é a intermediação obrigatória de sua mão de obra. Legal? Então, se você deseja contratar um avulso, você deve contratar uma instituição e essa instituição, por outro lado, vai te fornecer ali, vai alocar, conforme você solicitar um trabalhador. Legal? Então, você contrata lá, por exemplo, o OGMO, que é o órgão gestor de mão de obra, ou você contrata o sindicato. Legal? O avulso é uma espécie de trabalhador eventual, já que não há essa expectativa de continuidade. E, por fim, nós podemos ter ali duas modalidades de avulso. O avulso portuário e o avulso não portuário. Adaldio, então eu até comecei a entender aí, de fato, essa palavrinha trabalho, né, ou a expressão relações de trabalho, designa uma série de situações, uma série de vínculos diferentes. E é isso aí, pessoal. Este grande gênero trabalho designa o emprego, que é uma das várias espécies, designa o estágio, designa o trabalho autônomo, designa o trabalho voluntário, designa o trabalho eventual, o avulso e uma série de outros vínculos que nós poderíamos citar aqui para vocês. Tá legal? Então, percebam por hora que o trabalho é um grande gênero e emprego é apenas uma das várias espécies deste grande gênero.
Tá legal? Nesse sentido, vamos fazer aqui uma questão de prova. Uma questão de prova sobre esta diferenciação. Vamos lá. Quanto aos institutos jurídicos denominados relação de trabalho e relação de emprego, é correto afirmar que... Letra A. A relação de emprego é uma espécie do gênero relação. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos começar aqui de baixo para cima. Letra E. São institutos independentes e não guardam nenhuma relação entre si. Só essa letra E está errada, né? Por quê? Há aqui uma relação de continência, né? Vejam, emprego é uma espécie deste gênero trabalho. Então há sim uma relação. Legal? A letra D diz o seguinte: não há relação de trabalho se não houver relação de emprego. Ou seja, para que eu possa falar em trabalho, sempre será necessária a caracterização de um emprego. E isso está errado, né? Na verdade, é o contrário. Na verdade, enquanto emprego é uma das várias espécies, né? Então, eu posso ter sim trabalho sem ter emprego. Eu posso ter o trabalho voluntário, eu posso ter o trabalho do estagiário, o trabalho autônomo, o trabalho do avulso, o trabalho do eventual, tá legal? Sem que eu tenha uma relação de emprego. C. A relação de trabalho é a modalidade derivada da relação de emprego, exatamente o contrário, né? O emprego que se deriva do trabalho. B. Possuem características idênticas, podendo-se afirmar que são expressões sinônimas, aí também não é para tanto. E letra A, que é o nosso gabarito, relação de emprego é uma espécie do gênero relação de trabalho. Legal? E é isso aí, pessoal. Até o momento, nós buscamos contextualizar e diferenciar estas duas expressões. Trabalho é diverso de emprego. Entendido até aqui? Muito bem. E aí a próxima pergunta que você pode me fazer é: Daudi, entendi que trabalho e emprego são expressões diversas, mas vem cá, o que exatamente é um emprego? Você disse que relação de emprego tem lugar quando estão presentes alguns requisitos, alguns pressupostos, e é isso aí, e isso que nós vamos estudar a partir de agora, tá legal? Relação de emprego. Só posso caracterizar uma relação de emprego quando estiverem presentes os chamados elementos fático-jurídicos da relação de emprego. Os elementos pressupostos fático-jurídicos da relação de emprego são 6 elementos e é importantíssimo que a gente conheça quais são eles, que a gente tenha aí na ponta da língua quais são estes 6 elementos fático-jurídicos, que quando estiverem presentes em determinado vínculo jurídico, eu posso afirmar que ali há sim um vínculo empregatício, como regra geral. Tá legal? Então olhem só, pessoal. O que nós vamos estudar agora são justamente as características, os elementos que fazem caracterizar uma determinada relação jurídica como sendo uma relação de emprego, uma relação empregatícia. Tá legal? E são 6 estes elementos. Nós vamos trazer aqui estes 6 aqui na tela. Vejam só. Para que eu possa falar na existência de uma relação de emprego, é necessário que estas 6 características, estes 6 elementos, todos eles estejam presentes naquele vínculo jurídico. Tá legal? Então são elementos cumulativos. São elementos cumulativos. Todos devem se fazer presentes para que eu possa falar efetivamente uma relação empregatícia. Vejam só, quais são eles? Nós vamos aqui nesse primeiro slide listar, comentar cada um deles, né? E na sequência nós vamos detalhar, nós vamos realmente aprofundar, destrinchando cada um desses 6 elementos. Legal? Então, em primeiro lugar, o empregado, amigos, deve ser sempre uma pessoa física. Para que eu possa falar em relação de emprego, quem trabalha, o empregado deve ser pessoa física e não uma pessoa jurídica. Legal? O empregado, amigos, ele deve prestar os serviços com pessoalidade. Ou seja, o Estratégia contratou a Mariana para vir trabalhar aqui nos estúdios, gravando os vídeos, e quem deve vir trabalhar é a própria Mariana. É ela quem, pessoalmente, deve vir aqui prestar os serviços. Tá legal? Não pode mandar o primo, a cunhada, né, a nora, o sogro dela, nora ainda não, mas o sogro, a sogra, tá legal? Então, na relação de emprego, o empregado é pessoa física
E ele deve prestar os serviços com pessoalidade. Estes dois requisitos valem em relação ao empregado. Legal? Então, o empregado é pessoa física e o empregado deve prestar os serviços com pessoalidade. O que mais? Outro elemento, e talvez o mais importante, o de maior relevo no vínculo empregatício, é justamente a subordinação. O empregado, amigos, se subordina ao empregador. Ele labora sob a dependência do empregador, ele deve acatar as ordens do empregador. Legal? Mais à frente nós vamos ver que essa subordinação é uma subordinação jurídica. Ou seja, se o empregado celebrou ali um contrato de trabalho, é por esse motivo que ele deve acatar as ordens do empregador. Legal? Então ele se sujeita às determinações, às imposições, né, em grande medida, do empregador. E por que eu disse que esta é a característica mais importante do vínculo empregatício? Porque é o elemento, é a marca registrada do emprego que diferencia, né, que realmente marca o vínculo empregatício, diferenciando das demais espécies de trabalho. Tá legal? E é por esse motivo que boa parte da doutrina chega a definir emprego como sendo trabalho subordinado. Legal? Dada a importância deste elemento para a caracterização do vínculo empregatício. Então, o emprego é o trabalho subordinado, né? Se não houver subordinação, não será emprego, será um trabalho autônomo. Tá legal? O que mais? Nós temos ainda o elemento da onerosidade. Onerosidade, pessoal, tem a ver com grana, tem a ver com salário. O empregado se coloca à disposição do empregador. Por quê? Porque ele espera receber algo em troca, ele espera receber seu salário, sua remuneração como contraprestação pelos serviços que ele presta. Legal? Temos ainda a não eventualidade, vamos detalhar mais à frente. Isso tem a ver com a expectativa de continuidade por parte do empregado. E, por fim, a alteridade, que relaciona-se ao fato de o empregador assumir os riscos da atividade econômica que ele desempenha. Tá legal? Se o meu negócio, a minha empresa vai dar lucro, vai dar prejuízo, enfim, se eu vou contratar aqui uma série de funcionários, eles vão ficar de braços cruzados, tudo isso é risco que quem assume é o empregador e não o empregado. Tá legal? Então nós temos lá pessoa física, pessoalidade, subordinação, onerosidade, não eventualidade e alteridade. São os 6 elementos fáticos jurídicos da relação de emprego. É necessário realmente que a gente decore, que a gente memorize, tenhamos tudo isso aí na ponta da língua. Tá legal? Então, pessoa física e pessoalidade em relação ao empregado, subordinação, onerosidade, não eventualidade e alteridade, que é a assunção de riscos por parte do empregador. Dito isso, amigos, nós vamos fazer o seguinte, para contextualizar, nós vamos ver o texto seletista e de que modo estes 6 elementos da relação de emprego aparecem na literalidade do texto da CLT, antes de nós destrincharmos um a um destes requisitos. Tá legal? Então, olhem só. Nós vamos lá nos artigos 2º e 3º da CLT. Tá legal? E o artigo 3º da CLT, ele vai definir quem é empregado. Ele vai nos trazer aqui a definição legal de empregado. Bacana? Já o artigo 2º vai nos trazer a definição legal, a definição seletista de empregador. Então vamos ler juntos cada um desses dispositivos. Diz lá o artigo 3º que considera-se empregado, olhem só, considera-se empregado toda pessoa física que presta serviços ou que prestar serviços de natureza, vamos trocar a cor, natureza não eventual. Presta serviços de natureza não eventual a empregador. E ele presta esses serviços, olhem só, presta esses serviços sob a dependência do empregador. Legal? Sob a dependência do empregador e mediante o quê?
mediante salário. Vejam só, aqui em cima, aqui nesse artigo 3º, nós já conseguimos visualizar 4 dos 6 elementos que nós acabamos de comentar. Não é verdade? Então, olhem só. Nós temos aqui que o empregado, ele deve ser pessoa física. O empregado, ele, vamos ver o próximo aqui, é preto. Ele trabalha ali prestando serviços de natureza não eventual. Não é verdade? Ele trabalha sob a dependência do empregador, ou seja, ele trabalha de modo subordinado. Legal? A subordinação decorre aqui dessa expressão, ó. Trabalha sob a dependência do empregador. E o que mais? Ele trabalha mediante salário, ou seja, nós temos lá aquele requisito da onerosidade. Onde faltaram 2. Faltaram 2, e de fato. E é por esse motivo que nós vamos ler juntos o que nos diz o artigo 2º da CLT. Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva, segure aí, oportunamente nós vamos comentar sobre esta expressão utilizada, empresa individual ou coletiva, mas vejam só, a empresa que assume os riscos da atividade econômica. Não sei se vocês se lembram, mas a gente comentou sobre um requisito que é o requisito da alteridade. Então, quem assume os riscos da atividade econômica é o empregador e não é o empregado. Tá legal? E o empregador, ele assume os riscos da atividade econômica, ele admite, assalaria e dirige a prestação pessoal dos serviços. E aí nós temos o nosso 6º requisito, o 6º elemento da relação de emprego, que é justamente a pessoalidade. Tá legal? Então, a prestação de serviços deve ser pessoal. E aí nós temos, a partir da literalidade dos incisos dos artigos 3º e 2º da CLT, os 6 elementos fáticos jurídicos da relação de emprego. Legal? O empregado é sempre pessoa física, ele presta os serviços com pessoalidade. O empregado labora sob a dependência do empregador, subordinação. Além disso, ele trabalha esperando receber algo em troca, ou seja, mediante salário, nós temos a onerosidade. Ele trabalha prestando serviços de natureza não eventual, e quem assume os riscos da atividade econômica é o empregador. Aí nós temos a alteridade. Bacana? Agora, amigos, nós vamos detalhar aqui um a um destes 6 elementos fáticos jurídicos da relação de emprego, e nós iniciaremos justamente pela pessoa física. Então, olha só, pessoal, o empregado, amigos, ele será sempre pessoa física. Legal? Ele será sempre pessoa física ou pessoa natural. Eu não vou admitir, na relação de emprego, né, que o empregado seja uma pessoa jurídica. Tá legal? Então, o empregado, necessariamente pessoa física. Daldi, você está dizendo aí, eu entendi, empregado sempre pessoa física. Mas e o empregador? Pessoal, para o empregador, tanto faz, pouco me importa. Tá legal? Para o empregador, ele pode ser pessoa física, né? Imagine só, eu sou um médico, eu vou lá, contrato uma secretária para me ajudar ali nos atendimentos, lá na minha clínica. Então eu, pessoa física, eu médico, contratei determinada pessoa para ser minha secretária, regida ali, é um vínculo empregatício, inclusive regido pela CLT. Legal? Mas o empregador pode ser pessoa física, ele pode ser também pessoa jurídica. Olha a estratégia concursos aqui. Ele é o empregador da Mariana, do Lucas, de uma série de pessoas que nos ajudam aqui na gravação dos vídeos. Então, o empregador pessoa jurídica. E o empregador, amigos, ele pode ser até mesmo um ente sem personalidade jurídica própria. Tá legal? Então, pouco importa o empregador. Importa que, em relação ao empregado, ele será sempre pessoa física, pessoa natural. Legal? E além disso, pessoal, o que vai acontecer em determinadas situações? Nós sabemos, existe lá o princípio da primazia da realidade no direito individual do trabalho. E o que vai acontecer? Em determinadas situações,
eu vou utilizar de uma pessoa jurídica para mascarar um verdadeiro vínculo empregatício. Então é o que acontece, por exemplo, né, um empregador chega para o empregado e fala, olha, faz o seguinte, monta uma empresa, abre uma PJ, uma pessoa jurídica aí para você, e agora eu vou contratar a sua pessoa jurídica para prestar esse serviço que hoje você já presta aqui. Legal? Então, o que vai acontecer? Vai haver uma roupagem, uma forma de pessoa jurídica. Mas, na prática, quem está prestando os serviços é aquela pessoa, é o fulano de tal. E ele presta os serviços ali, inclusive com pessoalidade, ele continua prestando serviço da mesma maneira, né? Com o mesmo uniforme, batendo crachá, respondendo ali aos comandos do seu chefe, né? Enfim, tudo conforme já acontecia, mas agora eu estou utilizando uma pessoa jurídica para mascarar uma prestação de serviços por pessoa física. Então o que vai acontecer, amigos? Quando houver uma forma de pessoa jurídica com essência de pessoa física, ou seja, na prática, né, eu tenho ali um vínculo empregatício mascarado por uma PJ. É o fenômeno conhecido como pejotização. Legal? Isto é uma prática que não é admitida pelo direito do trabalho e por força do princípio da primazia da realidade, do artigo 9º da CLT, o que eu faço? Eu desconsidero a forma e considero a essência. Tá legal? Então, não é porque a CLT diz que é empregado a pessoa física que, havendo ali uma roupagem, né, havendo ali a prestação de serviço para uma pessoa física travestida de pessoa jurídica, não é por causa disso que eu vou deixar de reconhecer o vínculo empregatício. Tá legal? Em muitos casos, eu desconsidero a forma para considerar a essência do que de fato acontece ali naquele vínculo. Então, aí nesse caso, eu vou desconsiderar a forma e vou considerar a essência daquele vínculo, passando a reconhecer e restar caracterizado ali o vínculo empregatício. Legal? Então, empregado será sempre pessoa física, ainda que exista ali algum artifício para mascarar a pessoa física, em muitos casos eu vou desconsiderar o artifício e considerar a realidade dos fatos. Bacana? Então, o primeiro elemento aí é o empregado ser pessoa física. O segundo elemento é justamente a pessoalidade. Legal? Muito cuidado, amigos, para nós não confundirmos a pessoalidade com a pessoa física que nós acabamos de comentar. Então, o empregado será sempre pessoa física, pessoa natural. Quando a gente fala em pessoalidade, eu estou falando em uma outra característica do vínculo empregatício. É o fato de os serviços contratados junto ao empregado terem a necessidade de serem prestados pelo próprio empregado. Conforme a gente já tinha até adiantado, né? Estratégia Concursos foi lá e fez uma seleção e a partir desse recrutamento contratou a Mariana. Amigos, o Estratégia contratou a Mariana em razão das suas características pessoais, lealdade, capacidade técnica, sabe lidar com os equipamentos, pontualidade. E o que vai acontecer? Foram as características pessoais da Mariana que fizeram ela ser contratada. Então é ela própria quem deve vir aqui todos os dias de segunda a sexta trabalhar e prestar os serviços. Ela não pode ligar um dia e falar aqui, olha, Roberto, faz o seguinte, hoje eu estou um pouco cansado, eu vou mandar meu irmão para trabalhar, para prestar aí os serviços hoje. Legal? Amigos, o empregador não está obrigado a aceitar essa troca, essa substituição. Bacana? Já que na relação de emprego vigora a pessoalidade. É a própria Mariana quem deve prestar os serviços para os quais ela foi contratada. E é por esse motivo que a gente diz que no vínculo empregatício, a prestação de serviços, ela é intuito personae. Ela é intuito personae. Ou seja, ela é pessoal. Legal? Ela é pessoal. E é importante a gente trazer aqui sinônimos desta pessoalidade. Muitas vezes pode aparecer em prova também essa palavrinha aqui, ó, infungibilidade. Infungibilidade. O que significa isso? Amigos, fungível é aquilo que pode ser trocado, aquilo que é substituível. Tá legal? Então,
Por excelência, o que é fungível é o dinheiro, né? O exemplo é o que eu costumo dar. Você pega ali uma nota de 50, ela tem o mesmo valor de uma outra nota de 50, tem o mesmo valor de 5 notas de 10, né? De 2 notas de 20, uma nota de 10 e por aí vai. Então o dinheiro, por excelência, ele é fungível, ele é cambiável, ele é substituível. Tá legal? Agora, aquilo que é infungível é aquilo que não pode ser trocado, não pode ser substituído. E na relação de emprego, em relação ao empregado, nós temos a infungibilidade ou a pessoalidade. É importante nós fazermos aqui um contraponto em relação ao empregador. Veja, nós estamos falando que o empregado, em relação ao empregado, o vínculo empregatício é pessoal. Daldi, e em relação ao empregador? Amigos, é exatamente o contrário. Tá legal? Então, se em relação ao empregado vigora a pessoalidade, ou seja, a Mariana quem deve vir aqui prestar os serviços, em relação ao empregador vale a impessoalidade, vale a fungibilidade. Ou seja, é possível, em alguns casos, trocar o empregador e manter o vínculo empregatício. Tá legal? Então, vejam só. Se nós formos fazer um contraponto aqui, traçar um paralelo quanto à pessoalidade no vínculo empregatício, nós teremos o seguinte. Em relação ao empregado, vale a pessoalidade, vale a infungibilidade. Em relação ao empregador, amigos, com errinho aqui no final, vale justamente a impessoalidade. Vale a fungibilidade. E é por esse motivo, é por essa característica do vínculo empregatício em relação ao empregador que surgirão alguns fenômenos no direito do trabalho, como a sucessão de empregadores. Em muitos casos, amigos, você está trabalhando ali para a empresa A, tá legal? Você está trabalhando ali, você empregado, está trabalhando ali para a empresa A, e a sua empresa A, ela é adquirida pela empresa B. E a empresa B continua mantendo ali a prestação de serviço, explorando aquela atividade econômica como se nada houvesse acontecido. Tá legal? E o que vai acontecer? Nesses casos, inclusive em virtude do princípio da continuidade da relação de emprego, os vínculos empregatícios serão mantidos, porque pouco importa quem é o empregador. Tá legal? Essa alteração na propriedade da empresa que o emprega hoje, ela é irrelevante, ela não afeta os contratos de trabalho em vigor, ela não afeta as relações de emprego em vigor. Tá legal? Atenção, então, em relação a isso. Para o empregado vigora a pessoalidade e para o empregador vigora a impessoalidade. Inclusive, o empregador pode ser pessoa física, jurídica ou até mesmo um ente sem personalidade jurídica própria. Bacana? Outro elemento da relação de emprego que é importante que nós comentemos aqui é justamente, vamos colocar aqui o terceiro elemento, é a subordinação. É a subordinação e é o elemento mais marcante da relação de emprego. Muitos chegam a chamar, nós já dissemos, o emprego, chegam a chamar o emprego como sendo o trabalho subordinado. Legal? Dada a importância deste elemento subordinação para o vínculo empregatício. E o que vai acontecer? A subordinação decorre do chamado poder diretivo do empregador. O empregador, amigos, ele tem o poder para dirigir o negócio dele. E dirigir de que modo as pessoas devem prestar serviços a ele. Então, o que vai acontecer? Se, por exemplo, a Mariana foi contratada aqui pelo Estratégia Concursos. O estratégia, o empregador, ele chega para ela e vai definir como ela deve trabalhar, quais são os equipamentos que ela vai trabalhar, qual é a ordem, os passos ali das rotinas, os procedimentos de trabalho que ela deve seguir. É o estratégia quem vai estabelecer o horário de trabalho. O estratégia quem vai determinar, olha, usa uniforme, não usa uniforme, o uniforme é esse. Então, em virtude desse poder diretivo, o empregador vai dirigir, endereçar ao empregado uma série de ordens, uma série de comandos que devem ser observados pelo empregado. Legal? Então, a subordinação se relaciona diretamente ao chamado poder diretivo do empregador, por meio do qual ele vai
dirigir a prestação de serviços dos seus empregados, por meio do qual ele vai coordenar de que modo, né, o empregado A, o B, o C, ele vai fazer ali a escala de férias, por exemplo, ele vai fazer ali a escala de trabalho de um modo geral, ele vai determinar matéria-prima, processo produtivo, horários de trabalho, tá legal? Então tudo isso decorre do poder diretivo do empregador e tem conexão aqui com esse elemento da subordinação. Então dirige, coordena e, claro, fiscaliza. Chega o estratégia aqui e quer saber se a Mariana está seguindo todos os passos, todos os comandos que o empregador endereçou a ela. Tá legal? Então, dirige, coordena e fiscaliza a prestação de serviços. Tá legal? Pessoal, a subordinação, ela justamente é ela quem vai diferenciar o vínculo empregatício do trabalho autônomo. Legal? Quando você vai lá e contrata um trabalhador autônomo, é ele quem vai decidir, né, o método que ele vai fazer para resolver aquele problema, quais as ferramentas que ele vai utilizar. Então você vai lá e contrata um pintor, por exemplo, para pintar a sua casa. Então ele que vai decidir ali, olha, eu vou usar o rolo A, o rolo B, o pincel do tipo A, o pincel do tipo B. Eu vou começar aqui nessa parede, depois eu vou para essa. Tá legal? Então, alguns aspectos são ajustados ali, mas aquele trabalhador que não está subordinado ao tomador dos serviços, ele labora com autonomia e, em razão dessa autonomia, ele não possui um vínculo empregatício, mas uma mera relação de trabalho. Tá legal? Pessoal, entendida aí essa subordinação, é importante nós traçarmos aqui algumas das dimensões, das possíveis dimensões desta subordinação. E, historicamente, a subordinação já teve 3 dimensões, né? A dimensão técnica, a dimensão econômica e a dimensão jurídica. Legal? Eu já adianto aqui para vocês que a dimensão que prevalece atualmente é a dimensão jurídica. E a dimensão jurídica é aquela que tem mais sido aceita e eu já vou detalhar o porquê. Então vejam só, são 3 as dimensões, técnica, econômica e a jurídica, sendo a jurídica a mais aceita atualmente. A subordinação na dimensão técnica, ela parte do seguinte raciocínio. O empregado se subordina ao seu empregador porque o empregador ele tem maior capacidade técnica. O empregador ele detém maior conhecimento sobre o processo produtivo. E em razão dessa superioridade técnica do empregador é que surgiria a subordinação, é que o empregado se sujeitaria ao seu empregador. Então esta é a dimensão técnica. E a crítica que se faz a ela é que nem sempre a superioridade, essa subordinação técnica se faz presente. Imagine só, aí uma fábrica de automóveis, né, processos produtivos aí altamente complexos e sofisticados, né, e especializados. Imagine só um engenheiro, né, que produziu, que elaborou ali uma peça, elaborou ali um pedaço de uma máquina no processo produtivo. Então existem determinadas situações em que o empregado, né, por exemplo, o engenheiro, ele vai deter mais conhecimento técnico daquele negócio, do processo produtivo, do que o próprio empregador. Tá legal? Então é por esse motivo que a dimensão técnica ela não é amplamente aceita. Por outro lado, a subordinação poderia se originar da dimensão econômica, ou seja, o empregador ele detém maior capacidade econômica do que os seus empregados. Ele tem ali mais receitas, maior patrimônio do que o empregado, e em virtude dessa superioridade econômica é que o empregado se sujeitaria ao seu empregador. A crítica que se faz a ela é que ela também nem sempre se faz presente. Há algum tempo, nós vimos lá nos clubes, algum tempo não, até hoje, nós temos lá, por exemplo, nos clubes de futebol. Muitas vezes o clube está passando ali por um aperto financeiro, uma dificuldade ali financeira, e os empregados, muitas vezes o jogador de futebol, ele tem uma capacidade econômica superior à do clube. Há algum tempo nós vimos lá notícias, por exemplo, que o clube tomava dinheiro emprestado com um dos seus jogadores para pagar o salário dos demais. Então, daí a gente vê que não prevalece esta dimensão econômica
da subordinação. Prevalece sim a dimensão jurídica da subordinação, que nos diz o seguinte: o empregado se subordina, se sujeita aos comandos do empregador pelo fato de haver celebrado um contrato de trabalho com aquele seu empregador. E em virtude, dos efeitos jurídicos do contrato de trabalho, que surgem obrigações para o empregado se colocar à disposição do empregador, para o empregado atender às ordens daquele empregador. Tá legal? Então a subordinação atualmente tem-se aceito a subordinação em sua dimensão jurídica e não mais na dimensão técnica ou econômica. A dimensão jurídica é aquela que nos diz que a subordinação, o dever de sujeição, brota, se origina da celebração do contrato de trabalho. Tá legal? Um exemplo nesse sentido, amigos, nós já sabemos que a subordinação está relacionada com essa expressão aqui, ó, sob a dependência deste. Então é isso que caracteriza esta subordinação. Legal? Então o trabalhador labora sob a dependência do empregador. E vejam, se nós formos lá no artigo 6º, parágrafo único da CLT, nós vamos ver uma pista, um indicativo de que prevalece a dimensão jurídica da subordinação. Nos diz lá o legislador que os meios telemáticos informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam para fins de subordinação jurídica, tá legal? Aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio. Então daqui a gente percebe, amigos, que a subordinação, inclusive no âmbito da CLT, tem-se aceito a sua dimensão jurídica, legal? Em detrimento das dimensões técnica e econômica. Bacana? Bem, pessoal, antes de nós passarmos aqui a esta questão de prova, fato é que em algumas situações específicas, é bastante difícil nós conseguirmos concluir quanto à existência ou não de subordinação. Legal? Em muitos casos, o trabalhador goza de autonomia para determinadas tarefas e para outras tarefas ele está subordinado às imposições do empregador. Então, é um campo bastante frutífero para discussões. A cada relação laboral, nós efetivamente concluirmos se há ou não efetiva subordinação naquele caso. Por exemplo, nós temos lá a situação dos motoristas de aplicativo, ali do Uber, do Cabify, enfim, daqueles vários outros aplicativos que existem. Então, há um campo aí bastante fértil para discutirmos se há ou não subordinação do motorista de aplicativo em relação ao Uber, a Cabify, em relação ali ao próprio aplicativo. Tá legal? E aí existem várias teses, várias correntes para defenderem ali ambos os pontos de vista, mas fato é que todas objetivam concluir pela existência de subordinação ou não, e a partir da conclusão pela existência de subordinação é que se dá a caracterização do vínculo empregatício. Legal? Vamos ver como isso cai em prova, pessoal. Nesta questão, o examinador disse o seguinte: a subordinação que define e caracteriza a existência da relação de emprego é a subordinação econômica, fundada no reconhecimento jurídico e institucional da hipossuficiência material do trabalhador. Pessoal, de fato, a subordinação econômica, ela tem a ver aqui com a hipossuficiência material do trabalhador. Mas vejam, não é esta dimensão quem define e nem caracteriza a relação de emprego. Atualmente é a dimensão jurídica e não mais econômica e técnica. Portanto, essa assertiva aqui está incorreta. Legal? E aqui nós já vamos aproveitar para encerrar esse primeiro bloco a respeito do tema relação de trabalho e relação de emprego.